Abreviatura de Cascade Style Sheets, né? Ou folha de estilo em cascata, que, né, tá escrito aqui. Ele é responsável pela estrutura de conteúdo, né? Do HTML, o HTML é responsável pela estrutura de conteúdo, o CSS é responsável pelo visual. É aquela ilustração que a gente fez lá no início. E aí a gente tem três formas de estar fazendo ou aplicando o estilo. Eu já demonstrei essas três formas de forma, né, prática para vocês. Diretamente na tag, definindo um atributo para tag, um atributo style. Colocando a tag style no head, no próprio documento. Então, abaixo dos títulos dos metadados, a gente abre, né, um bloco de style, que ele atribui todos os itens. Ou por fim, a gente, né, cria um documento no a terceira forma, um arquivo externo, onde que vai conter toda a estrutura de CSS, né? E aí, então, deixa eu vir aqui. O 3. O que vai acontecer? Nós já vimos e já tem aqui até estruturado no nosso projeto, né, um arquivo de estilo. E nesse arquivo de estilo a gente já tem colocado então o nosso estilo. Então, de fato, a estrutura, a forma de colocar o CSS a gente já viu. A gente falou do seletor universal. Então, o seletor universal, quando eu coloco ele, todo mundo vai ter aquelas características. E aí, então, independente, eu posso alterá-las depois, porque se eu aplico um estilo nessa linha aqui, e aqui embaixo eu substituo ele vai permanecer o último que você fez, certo? E aí, se eu tenho um arquivo externo de estilo, e dentro do meu HTML, no meu cabeçalho, eu tenho uma seção para estilo, ele vai respeitar o que está aqui no documento. E se eu tiver na tag, ele respeita o que está na tag. Então a ordem de prioridade é tag no próprio documento e fora. Então, você quiser substituir ou tiver esse espaço, são os caminhos para você substituir aquele elemento em específico. Beleza? Essa aqui é a ordem, a regra para a gente poder fazer isso. A gente falou do seletor tag, e a gente até testou, já fez algumas coisas, né? Que a gente tem aqui as próprias tags. A gente não está trabalhando nem com classe, nem com ID, para poder estar atribuindo estilo. A gente está indo direto na própria tag. E ainda, né, a gente falou da questão dos atributos, que o seletor atributo, né, que não é uma tag, que é o caso do input, mas ainda assim a gente aplica estilo a ele, ok? Certo? E aí a gente pega o input de acordo com o vamos fazer esse exemplo aqui de novo. Na verdade, esse a gente não fez, né? Vamos pegar esse form, um exemplo de formulário. Vou vir aqui na minha pasta, né? Eu vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo eu vou chamar ele de gente, fugiu a palavra. Formulário, né? Vou chamar ele de formulário. Novo form.html. Beleza. Vou esconder isso aqui e colei. Certo? Não. Para a gente manter a estrutura, vou copiar tudo isso. Vou vir aqui no meu forms. Vou colar isso aqui embaixo. Vou apagar esse monte de conteúdo dentro do meu body. E aí sim eu vou jogar aquele conteúdo para dentro do meu body. Beleza? Vou deixar esse menuzinho em cima. O que vai acontecer? Pronto. Beleza. Então, vou vir aqui no meu body. Já que vocês não estão trabalhando com PHP, com o Marocchio,
Eu não vou fazer, mas senão eu ia fazer um negócio legal, né? Ia fazer de uma forma bem descontraída. Faz aí. Hã? Faz aí, pô. Não, porque se você estivesse trabalhando com PHP na matéria dele, eu ia te mostrar uma estrutura para vocês fazerem, que, tá vendo isso aqui? Você desmembra isso em partes, entendeu? E você só importa. Então, ao invés de você ter esse cabeçalho aqui nas suas páginas, você só coloca em uma página. E Mas, todas as tipo, no caso, você cria essa página e depois você só importa o nome para o menu. Exatamente. Aí todo mundo que tiver essa pasta carrega o menu, entendeu? Então você tem uma estrutura única para poder criar os menus, então fica tudo num header. E aí dentro do seu header você só chama ele em todas as páginas. Nenhuma página sua tem header, mas todas têm porque todas chamam o arquivo, entendeu? Essa que é a ideia. É melhor o PHP para trabalhar programação web, para linkar com Não, banco de dados, essas coisas. é muito relativo, cara. É muito relativo, porque cada um defende. Né? Se vocês pararem lá e pedirem pro Maroc, o PHP é bom, ele vai falar até que não. Né? A gente até fica brincando às vezes, né, que o PHP não é bom, enfim. Eu trabalho com PHP, né, desenvolvo projetos usando ele, me atende super bem, sabe? Então, assim, eu não vou sair de uma ferramenta que me atende, de uma estrutura que eu já tenho pronta, né, para explorar. Enfim, é detalhes. Hoje a gente tem outras linguagens, né, que nos dão suporte. Dá para colocar a tomada aí? Tem, igual o Python, é possível fazer esse processo de conexão com o banco, o próprio C Sharp, né, que vocês estão trabalhando com ele. Enfim, várias possibilidades, né? Eu em particular, escolhi o PHP e os seus frameworks, né? É detalhe, o João, o que você, assim, eu não vou entrar muito nessa questão para mostrar como que faz, porque é um processo um pouco mais detalhado, eu vou ter que ensinar além da matéria o PHP. Se vocês estivessem vendo, era fácil que vocês aproveitariam isso, mas já que vocês não vão ver, vai ficar difícil eu conseguir montar isso para vocês, entendeu? Certo, entendi. Depois eu posso abrir um código aqui, mostrar um exemplo, ou exemplificar, mas, né, vamos deixar isso para depois, que senão a gente não dá conta também do conteúdo que a gente tem que estruturar aqui. Olha só, tem uma imagem aqui que eu não estou vendo onde está essa imagem. Na verdade, a gente está na página errada também, né? Deixa eu criar aqui, ó. Tá vendo? Aí o que eu faço? Eu tenho que vir aqui na minha página index, criar aqui um, um menu, né? Vamos fazer aqui um href aqui, ó, sobre. Eu vim aqui no final, depois do sobre pode ser. Eu vou criar o que? Form. E aqui eu vou falar que ele vai para form. Tá vendo? Então, todas as páginas vão ter que ter isso. Eu vou ter que copiar e duplicar, tá vendo? É aquela questão da gente ter um arquivo separado para estilo, a mesma aplicação, certo? Então, agora que a gente tem o form, aí a gente vai para a página do formulário, e aqui está ele, né? O que é que vai acontecer? Se eu vir aqui, eu posso aplicar o estilo como type, né, text e type submit. Por quê? Quando eu olho a estrutura do meu formulário, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui, vamos voltar para forms, e aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho um tipo. Por quê? Esse input é um campo onde vai ter alguma ação. Eu vou imputar, né, um valor aqui nesse campo. Só um minuto, galera. E aí, galera, uma ação que aqui, ou eu vou imputar um valor, ou eu vou imputar o quê? Uma ação.
quando eu clico no botão enviar, é uma ação que eu estou executando e essa ação vai impactar, né, no fazer. Então, que é a ideia? Eu tenho dois types, né, text, que é texto, então eu posso digitar texto, e eu tenho um type submit, que dentro de um formulário ele vai submeter os dados desse formulário para uma solução, para um algoritmo que vai fazer realmente a execução de alguma determinada função. Por exemplo, vamos supor que eu tenha, né, no meu back-end uma função que vai receber e vai gravar isso no banco. Então, na hora que eu enviar, ele vai pegar esses dados, vai fazer todo o processo de gestão desses dados e vai fazer a gravação no banco de dados. Ok? Então, olha só. Eu tenho os dois types text e o type submit. Cadê aqui? Olha só. Se eu posso, né, trabalhar com aplicação de uma folha de estilo em um campo input, né, eu tenho que passar um text para ele, por quê? Passar qual é o tipo, né? Por quê? Quando a gente olha aqui, ó, eu tenho vários tipos. Então, é a mesma coisa que a gente fez, né? Vou copiar isso aqui que está no slide, que vocês podem fazer igual. Tá vendo aqui no nossa folha de estilo? A gente fez isso com as tabelas. A gente pegou o próprio seletor. Então, olha só, os inputs do tipo text, eles vão ter essas características aqui. Da mesma forma, né, deixa eu voltar para cá, os inputs que são do tipo submit vão ter essas características aqui. Então, quando eu executo isso aqui, ó, reparem que... Opa, forma. Ele sempre está abrindo no form. Deixa eu abrir aqui numa janela nova, que aí eu economizo esse espaço aqui da tela, né? E consigo deixar esse aberto, que a gente sempre está trocando. E aqui eu consigo mostrar a vocês. Então, form. Tá vendo? Então, olha só. A cor de fundo, o endereço e aqui também o meu botão. Então, eu consigo aplicar o estilo, né, de acordo com o type dele. Se eu tivesse outros types, né, com certeza eu teria outras possibilidades. Eu posso personalizar aqui, como, por exemplo, falar que a altura vai ser 60 e a cor, em vez do verde, né, vamos colocar uma cor mais bonita. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para ver se ele vai me dar a paleta de cores. Ó, abriu a paleta de cores, né? Vou abrir aqui um azul, para ficar algo bem, bem bonitinho. Pronto. Esse cinza eu também achei muito escuro. A gente pode vir aqui, vamos ver. Aqui, abri. Então a gente vem e deixa um cinza um pouco mais claro. Pronto. Mudou toda a folha de estilo. Então, é a forma, né, da gente estar... Deixa eu redefinir para ficar certinho. Né? É a forma que a gente tem para vocês estilizarem esse tipo de seletor. Alguém tem alguma dúvida? Não, não. Beleza. Então aqui, olha só, o agrupamento de seletores, né? A gente falou rapidamente na aula passada. Por exemplo, vamos vir aqui, a gente tem na nossa forms, né? Nós temos um título aqui, ó, página index. Vamos mudar isso para formulário de contato. Por exemplo, contato. E reparem que é um H3, certo? Eu vou vir aqui e colocar um H5, lembrem da estrutura de títulos que a gente falou anteriormente. E aqui nessa estrutura eu vou colocar um subtítulo, né? Faça parte da nossa lista VIP. Um subtítulo, por exemplo. Só vou atualizar para a gente ver como que ficou. Olha que diferença, né? Vamos voltar para um H4. Ficou muito diferente. E só pode que eu também tenha um estilo aqui específico. Ah lá, H3 e H4, né? Então vamos lá. H4. Esse mesmo, H3 e H4, não é isso que a gente viu ali? Isso aí. Vou passar aqui que ele vai ter tamanho de 1.8.
Beleza. Reparem, então, que os dois, eles vão, então, permanecer com o mesmo tamanho agora, porque a gente configurou os dois seletores para ficar da mesma forma, tá bom? Beleza. Dando seguimento aqui, a gente falou do seletor class e o seletor ID, né? Hoje a gente vai falar deles. Lembrando, não lembro em qual aula foi, mas a gente já falou. O ID é único. Então, sempre que eu quero trabalhar com um elemento, ele se torna único. E o seletor class, eu posso usar ele várias vezes. Então, se eu tiver uma estrutura que eu preciso repetir, o que eu vou fazer? Eu uso class. Então, a minha classe ela pode ser usada em vários locais diferentes. E aí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, que a gente for até aplicar o Bootstrap, o que vai acontecer? A gente vai ter que começar a estruturar as nossas tags usando um cara chamado div, né? E aqui, então, dentro das minhas divs eu coloco conteúdo. Essas divs, elas vão ser a nossa estrutura, né? Não é nenhuma tag em específico, certo? Mas as minhas divs, então, vão dar uma estruturação para eu poder criar meu conteúdo. E dentro dessa div, eu posso falar que ela vai se comportar de alguma forma. Por exemplo, eu quero que essa div se torne um botão. Faça seu cadastro, né? E aqui, então, eu vou colocar uma class, que é um seletor class, né, que a gente pode atribuir, e essa class ela vai ter, então, um nome, btn cadastro, certo? Esse nome aqui, para que eu uso ele? Simplesmente para vir na minha folha de estilo e falar que o btn cadastro vai ter tais comportamentos. Reparem que ele ficou com um sublinhado, né? Todos os itens que tem aqui no nosso estilo até o momento, eles são tags, né, os seletores próprios do HTML. Então não tem necessidade de passar nenhuma informação antes. Porém, esse cara aqui é uma criação nossa, né? E se trata de uma class. Se vocês passarem o mouse, ó, CSS, ele está falando que está sem uso. Mas por quê? Porque a gente tem que passar para ele o que é esse cara. Né? O que ele é? Qual o tipo dele? Então a gente coloca um pontinho na frente. Né? O sublinhado está falando que está vazio aqui. Só colocar alguma coisa aqui e pronto. Mas se a gente não passa, por exemplo, background color red. Se a gente não passa, ele não entende, né? Não sei, aqui na ferramenta, tá vendo? Faça seu cadastro. Ele não entende que eu estou atribuindo um estilo a um elemento do tipo classe com esse nome. Então, obrigatoriamente, toda vez que eu trabalhar com classe, eu tenho que colocar um ponto na frente. A partir desse momento, eu estou referenciando, né, esse cara. Agora sim, ele vai aplicar o background, porque eu fiz uma referência do tipo class para ele. E aqui eu posso passar os demais parâmetros, né? Margem top, margem top, vou colocar aqui 100 pixels, que aí ele vai descer, né? Opa, ele vai descer 100 pixels. Enfim. O ID é a mesma coisa, né? Quando eu atribuo um ID, ele é único, então eu não posso ficar mexendo nele. Porém, se eu vir aqui criar um ID, eu posso ter classe ID na mesma div, tá? Não tem problema nenhum, não. Criei um ID, vou criar um ID form. Quando eu passar um ID form, eu não posso setar dessa forma aqui. Cadê? Style. Eu não posso vir aqui e fazer isso aqui, ó, porque ele é um ID. O ID, esse aqui só serve para classe. Para ID, então, eu seto um jogo da velha. E aí eu posso colocar um conteúdo aqui, color, e passar um color, passar esse aqua aqui de color mesmo. Que aí vocês vão ver que ele vai aplicar os dois estilos, né? Então,
ficou da cor que a gente marcou lá. Joia? Então, classe ID está ok. Aqui a gente já falou desse detalhe. Aqui é um ponto interessante que, né, eu falei que a gente ia gastar um tempo e depois, quando a gente fosse falar de padding e margem, o que acontece? Para a gente entender o padding e margem, né, a gente tem que entender esses caras, altura e largura. Vamos fazer um exemplo. Quando eu falei que a gente tem aqui as divs, opa, cadê? Ó, vou dar uns BR aqui, só para pular a linha, tá bom? Vou fazer uns BR. E aqui eu vou diminuir só um pouco esse tamanho aqui, para a gente também não ficar lá no final da página. Certo? Então, ótimo. Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom. Tá. Vou criar uma estrutura aqui na minha pasta, perdão, no meu documento. Criar uma div aqui. Uma coisa legal dessa ferramenta, galera, é isso aqui, ó. Opa. É isso aqui, ó. Se você coloca e é um seletor, você aperta Enter que ele faz o autocompleto para você, né? Você não precisa digitar abrir e fechar o maior e menor. Você só coloca o nome do elemento, aperta Enter, ele cria para você. E aqui dentro dessa div, vou escrever meu div, né? Só para a gente poder testar. Deixa eu salvar isso aqui. Reparem que ele só colocou um texto aqui bem simples. Vou criar aqui para essa div uma class que eu vou colocar aqui teste-div. Ó, não pode pôr espaço aqui não, tá, galera? Aqui é só tracinho, se for palavra composta, vocês podem fazer nessa estrutura, então vai variar de acordo com o que vocês, né, o padrão que vocês preferem. Eu gosto de trabalhar assim, porque é o padrão que o próprio Bootstrap faz, então você se habitua a ele. Então, criei uma class test-div, vou vir aqui no meu CSS e vou criar essa tag .class, criei uma tag div, né, com uma classe chamado teste-div. Olha só, para começar, eu vou pintar essa tag, né, essa box, essa caixa, essa div, que vocês preferirem, com uma cor, background color, vou pegar uma cor bem forte aqui. Pode ser esse verde, né, que vai dar um destaque legal. Ela pintou a linha toda, igual foi feito na linha de cima, tirando esses dois pedacinhos aqui que a gente desconta como margem. Se eu quiser resolver isso, simplesmente venho aqui, ó, crio um seletor universal, né, que é o asterisco, a gente viu. Margem 0 pixels, padding 0 pixels. Pronto. Resetamos tudo isso. Agora, tudo aqui. Então, todos os elementos que têm margem e padding, eles perdem as propriedades, certo? Mas não vamos... Só quis mostrar esse detalhe, né? Mas vamos desfazer isso aqui só para ficar, né, também tudo colado lá em cima. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente pode setar a altura e a largura desse cara em pixels ou em porcentagem. Então, igual a gente viu lá nas tabelas, né? Eu vou falar que esse cara vai ter de largura 250 pixels. 250 pixels. Então, ele tem uma altura de 250, uma largura, né? A altura, eu vou vir aqui e setar um weight de, vamos colocar 80 pixels. E aí, então, agora eu tenho uma altura de 80 pixels. O que vai acontecer? Deixa eu tirar um print
disso aqui para eu poder explicar. Primeiramente, width, largura, height, a altura, e eu posso falar qual que é o máximo ou o mínimo de altura e de largura que eu quero executar, certo? Então, tem alguma dúvida quanto à questão de você setar o tamanho do componente? É simplesmente isso, esses dois caras, largura, altura. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. O que vai acontecer? Ou eu uso pixel, ou eu uso porcentagem. Eu expliquei isso também na última aula, a questão da porcentagem ele vai calcular de acordo com o tamanho da tela que você tem. Aí a gente chega em duas propriedades muito importantes e extremamente utilizadas no CSS, que é o padding e o margin. E aí o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui, eu vou tirar um print desse cara e vou explicar pelo print, depois eu executo os códigos para vocês verem. Deixa eu aumentar isso aqui, que vai ser acho que melhor. Vou tirar o print assim que vai ficar mais fácil. Reparem que no meio da minha, aqui no cantinho da minha página, eu tenho esse quadro verde. Esse quadro verde, então, representa o meu div, certo? E aí a gente tem os dois atributos, que é o margin e o padding, que a gente pode, então, organizar. O que vai acontecer? Ou como vai suceder, né? Vamos pegar primeiro o margem. Por que eu tenho esse espaço aqui? Porque eu criei 3 tags BR, certo? Se a gente olhar o nosso código, eu tenho 3 tags BR, que eu posso remover esses tags BR e simplesmente, o que vai acontecer? Ele vai colar uma na outra, certo? Vamos tirar um novo print, então, disso aqui, que vai ficar mais interessante ainda. Quando eu tenho uma div, eu posso exercer sobre ela o uso de duas propriedades, que é o margem e o pad. Falando do margem, em primeiro momento, ele vai criar uma estrutura de margem. É como se a gente realmente criasse uma barreira ou estabelecesse uma barreira. Por quê? Tá vendo o certo está em cima exatamente do corte, né? Da linha verde ali. Só que não está. O margem, quando eu estabeleço um margem, né? Igual aqui, vamos supor um exemplo, né? Vamos vir aqui no meu CSS, e vou falar assim que eu vou ter um margem de 10px. Então, quando eu estabeleço um margem de 10px, o que eu estou falando? Que esse elemento aqui, onde eu apliquei, né? Onde eu apliquei, ele vai simplesmente distanciar-se 10 pixels. Então tem 10 pixels aqui, 10 pixels aqui, 10 pixels aqui e 10 pixels para cima. Ele cria esse espaçamento, né, de 10 pixels. Vamos ver como que fica na prática. Vou vir aqui, 10 pixels, salvei. Olha o que vai acontecer. O quadrinho verde vai descer 10, vai vir para a direita 10. Aqui e aqui embaixo a gente não vai ver porque realmente não tem outro elemento para a gente ver. Então a gente não vai conseguir ver nesse momento. Depois a gente pode criar uma estrutura para isso. Mas ele desceu os 10 pixels, certo? Se eu quiser aumentar 30 aqui, 20 aqui, 5 e 2, o que eu tenho que fazer? Existem duas formas de fazer. Eu venho aqui, margem, traço, margem, traço, top, margem do topo, margem,
traço. Vou colocar aqui 10 pixels para ele poder dar um autocomplete. Button é a minha margem para baixo, 10 pixels. Margem left, né, para a esquerda, 10 pixels. E o meu margem right, para a direita, 10 pixels. E aqui eu seto o valor que eu quero. Então não preciso mais desse cara. Já que está tudo 10, posso salvar, ele vai permanecer da mesma forma que está. Se eu falar que o topo ele vai ter 40, e a esquerda, né, que é onde que a gente está vendo, vai ter 300, automaticamente ele desce e vem para cá. Desceu 40, 300. Então, vocês repararam que ele não modificou o tamanho do meu elemento? Por quê? Porque o tamanho do meu elemento não está sendo influenciado. Ele tem a sua altura normal, porém, eu só desloquei ele no espaço que eu tenho disponível. Então, eu simplesmente crio um espaçamento entre esse elemento que eu estou aplicando, o estilo, certo? Dos elementos que estão rodeando ele. Os elementos que tecnicamente são encostados nele, né? Se tivesse um aqui ou um aqui, esses caras simplesmente, né? O pincel não ajudou, não. Então, se eu tivesse um elemento aqui, ele simplesmente faria isso aqui, porque ele respeitaria a distância de X pontos que eu criei para esse cara. O que vai acontecer? Vamos voltar para cá. Poxa, mas eu vou ter que colocar um para cada um? Vai. Na verdade, não. Vou contar um segredo para vocês. Quando a gente tem aqui, ó, eu trabalho com margem, se eu colocar um valor único, ele aplica a todos os lados. Então, a ordem é essa. Topo, né? Topo, direita, embaixo e aqui, esquerda. Então, topo, direita, embaixo e esquerda. Essa é a ordem. Quando eu faço isso aqui, ele aplica 10 para todo mundo, né? Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o quê? 10 e 30. Olha só. Ele vai simplesmente pegar o primeiro e esse cara aqui de baixo e aplicar 10. E para esse cara aqui e para esse cara aqui, ele vai aplicar 30. Por quê? Eu tenho dois elementos, certo? 10, 30, 10, 30. Quando eu quero elementos diferentes para cada um dos lados, aí eu passo 10, 20, 30 e 40. Eu só dou um espaço, tá bom? Beleza. Agora eu tenho todos os elementos recebendo uma margem diferente. 10, 20, 30 e 40. Certo? Então vocês podem fazer isso, em vez de vocês terem que ficar digitando 4 linhas em uma linha só, vocês resolvem. Entenderam a questão do margem? Certo. Joia. Felipe? Sim, entendi. Show de bola. Qualquer coisa é só perguntar, tá? E aí, o que vai acontecer? Vou desfazer isso, vou deixar essa imagem. Na verdade, vou apagar, porque senão a gente não vai entender o que a gente fez. O que a gente vai fazer agora. Beleza? Voltamos à estaca zero. Vou, né, criar uma nova figurinha aqui. Olha só, quando a gente tem o margem, ele vai dar então um espaçamento externamente ao nosso elemento. Então é daqui para fora, né? Para todos os cantos para fora, inclusive para cima. Quando eu trabalho com padding, é o contrário. O que vai acontecer? Por mais que esse quadro verde tenha essa altura, o conteúdo da minha div, que é o conteúdo que realmente está vinculado a essa caixa de informação, que é esse cara aqui, ó, a gente pode voltar aqui no meu form, meu div, esse texto, ele está aqui.
Tá vendo como que ele está aqui no cantinho em cima, triste, né? Todo isolado ali? Então, esse cara que é realmente o conteúdo da minha, do meu bloco, da minha caixa. Quando eu aplico um padding, é o quê? É a distância desse cara aqui até a extremidade. Então, a gente pode fazer até a mesma pergunta, uma margem interna. É como se eu pegasse do topo até aqui. Por exemplo, padding, né? 10 pixels. O que, que vai acontecer? Ele vai espaçar 10 pixels desse topo até aqui. Então, vai ter 10 pixels aqui. E, automaticamente, esse texto vai estar aqui. Né? Claro que eu não dei pé, então ele estaria aqui no cantinho. Se eu também fizer um espaçamento, né, para cá, o que, que vai acontecer? Ele vai me dar uma altura, ou perdão, uma largura para cá, né, do tamanho que eu defini, por exemplo, 10 pixels, né, 10 px. Então ele vai simplesmente mover o meu texto para essa extremidade aqui. Assim, eu tenho então uma estrutura que me permita mover ou ajustar o tamanho de acordo com o meu elemento. Vamos lá, vamos entender isso na prática, como que vai funcionar. O nosso documento está aqui, certo? Olha como que ele está. Vou aplicar um padding, então, style, padding, vamos aplicar padding top. Né? A gente já viu, eu quero fazer separado isso para vocês verem. De 20 pixels, certo? Vamos ver como que ficou. Olha só, só vou aumentar o zoom porque está bem pequenininho ali, talvez está difícil para vocês verem. Atualizei a página. Então, desse pontinho aqui do div, né? Na verdade, é desse azulzinho aí que está na seleção. Até aqui em cima tem 20 pixels. A gente pode fazer também, conforme a gente ilustrou, para a esquerda. Então, padding left. E aí, então, a gente está indo para a esquerda. Vamos colocar aqui 40 pixels. Beleza. Vou testar. Opa, não atualizou. Olha que legal. Ele simplesmente moveu o meu texto para dentro. Só que vocês repararam uma coisa? O tamanho da minha caixa aumentou. Por quê? Ele ainda respeita o tamanho que eu setei para esse cara. Por exemplo, vou colocar aqui um padding de 340. Olha o que vai acontecer. Ele vai jogar ainda mais isso aqui para cá. Então, ele respeitou os 340 que eu joguei para cá, porém, essa distância aqui, desse ponto até o final dele, é 250. Poxa, mas aí como que eu faço para centralizar um texto? Né, para poder ter uma margem legal? O que você faz? Em vez de você trabalhar com uma largura fixa, você vem aqui, fala que esse cara não tem uma largura, e você vai falar que você vai ter um padding, né, de 20 pixels para cima e para baixo, e para as laterais 50 pixels. Pronto. Posso tirar a altura também, né, para a gente, já que a gente está fazendo. Apago isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele simplesmente, então, né, vai colocar. Opa, algo de errado não está certo. 20 pixels. Pedem 20, 50. Isso aí. Por que ele fez isso? Tá. Ele colocou tudo. Olha só, eu respeitei os 40 aqui, né, que a gente passou, 50, perdão, e os 50 aqui. E a altura a mesma coisa. Só que, o que está acontecendo? A gente não setou o tamanho, então ele vai ocupar
todo o espaço, né? Ele vai ocupar 100% da minha div, ele vai colorir 100% da minha div. Então a gente vem aqui, e aí a gente faz o quê? Por exemplo, uma largura de 100 pixels. Vamos colocar a largura de 50 pixels. Olha só, 80. Olha só, eu tenho uma largura de 80 pixels, né? Se eu tenho 50 para um lado e 50 depois do texto, mais o tamanho do texto, tecnicamente já passou os 80, porque só aqui já passou, né? Mas mesmo assim, olha o que ele vai fazer. Vai ficar torto. Então, vocês, né? Eu quero setar uma largura. Pode vir aqui e simplesmente falar que você vai ter um máximo de distância de 180. Isso ainda não resolve o problema, tá vendo? O máximo é 180. Se eu vim aqui colocar 100, que vai dar mais, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai permanecer aqui. Desculpa, ele não me respeitou, mas tudo bem. Cadê? Já que não me respeitou, vou fazer o seguinte. Vou fazer um alinhamento centro do texto, né? Centro, né? Para ele ficar centralizado. Então agora ele vai manter, vou tirar esse cara daqui, ele vai voltar a ser 100%, certo? Mas ele está centralizado. E aí eu simplesmente vou remover esse cara aqui, vou falar que ele vai ser 0 pixels, e vou falar que ele vai ter uma largura de 100 pixels. Beleza? Então, pronto. Resolvemos, né? O texto está centralizado, o meu elemento está aqui com um espaçamento devido, tá bom? Existem outras formas de a gente ajustar isso. Vou colocar aqui, diminuir. Não entendi por que o padding ele não me respeitou quando eu coloquei aqui 20 pixels e não setei uma altura, ele não poderia ter feito isso que ele fez, né? Mas tá, depois eu vejo o que está acontecendo aqui. Vou aumentar aqui para 150. Tá bom? Beleza. Aqui respeitou, tudo certinho, bonitinho, enfim. Vocês entenderam a questão do padding e do padding e do margem? Aqui, certo. Joia. Aqui a questão é o seguinte também. A gente tem uma div. Quando tecnicamente a gente começa a criar componentes, a gente faz o quê? A gente cria, né? Pelo menos eu. Olha só, vou ilustrar aqui mais ou menos como que fica, né? Eu crio uma seção. Dentro da minha seção, eu crio um container. Então essa área aqui já está lá, mas já não está sendo usada. Dentro do meu container, eu crio um box. Dentro do meu box, eu crio as minhas seções, os meus itens, né? Eu divido. E dentro desses itens, eu coloco os elementos que eu quero. Então, você pode aplicar estilo em cada um desses caras. Por quê? Quando a gente for ver Bootstrap, a gente tem a nossa seção. Isso aqui o HTML nos traz, né? O HTML. Quando eu crio um container, esse container aqui é o meu Bootstrap que tem por padrão. Então, já vem para mim feito. Quando eu crio uma linha, né, que é um elemento interno, que é um role, né, o role, ele cria essa estrutura possível para mim poder colocar elementos dentro. E aí eu posso simplesmente preencher com 12 colunas, ou preencher com um grid que vai compor 12 colunas. E aí, dentro dessas colunas, né, eu posso fazer o quê? 10
Eu posso fazer 10 e 2. 10 colunas e 2 colunas. Né? Ele cria como se fossem colunas imaginárias. Ou 4, 4, 4. 3, 3, 3 e 3. E aqui dentro, então, eu crio os meus elementos de forma bem bonitinha. Certo? Então, assim, é div dentro de div, que vai estar dentro de div, que vai estar dentro. Então, em cada div você vai aplicando um estilo ou um elemento próprio já existente no meu Bootstrap, né, quando a gente for trabalhar, ou estilos, né, que a gente vai desenvolver usando aqui o nosso CSS. Correto? Certo. Beleza. Querem perguntar alguma coisa? Ficou meio confuso algum detalhe? Margem top, margem e padding deve estar de boa. Se não tiver, a gente volta. Não, não. Beleza, então. Vamos tocar o terror aqui. Texto. Alinhamento de texto, né? A gente já viu, mas de qualquer forma eu tenho o text align. Então reparem que, usando esse exemplo aqui, eu até usei o center. Deixa eu aumentar esse cara para 350. Eu vou aumentar aqui o padding para 40, só para ficar um botão bem grande. Alinhei ele ao centro, né? Alinhei ele ao centro. Eu posso alinhar ele à esquerda, e aí ele me respeita da forma como eu pedi. Ó, olha só, tá vendo? Olha o padding aqui fazendo efeito. Tá vendo o 20zinho aqui? Ele não deixa eu ir para lá porque tem 20 pixels aqui. Se eu setar 0 aqui, o que vai acontecer? Ele vai deixar eu encostar nessa beiradinha aqui, ó. Né? Deixa 0 então por enquanto. Beleza. Se eu quero ele à direita, então eu posso deixar line right. Mesma coisa, ele vem para a minha direita. E o justif, né, que é o justificado. Então, quando a gente tem texto solto, galera, não vale a pena a gente usar o justif, que vai ser a mesma coisa do item. Quando você está trabalhando com parágrafo, não. Aí o parágrafo recomenda-se que você use o justif, ele vai ficar justificado pela formatação do próprio Word. Né? Olha só, eu tenho então deixa eu copiar esse cara aqui para facilitar. Olha só, tem esses caras aqui que são os meus textos decoration. Reparem que eu tenho aqui H1, tá vendo? Eu estou sobrescrevendo. Tem o H13 aqui em cima, né? Eu estou sobrescrevendo ele aqui. Se eu não mudar, se eu não falar de font size ou de text transform, não vai impactar em nada. Tá bom? Ele vai permanecer com a formatação daqui, mais o que eu fiz aqui. A não ser que aqui eu substitua. Então, eu vou vir aqui e simplesmente vou tirar esse H3 daqui, porque senão ele vai ficar com o texto com tamanho diferente desses. Vai ficar muito diferente porque a gente setou um tamanho padrão. Então, eu vou vir aqui, né, respeitando esses caras, vou vir aqui no meu form, vou criar um H1, um H2 e um H3. Certo? Pronto. E aí eu vou colocar aqui, ele colocou algum texto aqui no slide, só para a gente ver. Não. Vou criar um texto qualquer aqui. Alinhamento mesmo. Palavra alinhamento. Alinhamento, alinhamento, alinhamento. E aí eu vou vir aqui e vou executar. Alinhamento, alinhamento e alinhamento. Então, cadê? Underline, uma linha embaixo. Line through, a gente está, né, dando aquele risquinho em cima do texto. E o overline, a linha em cima do texto, igual vocês viram no exemplo aí. Então, são propriedades. Ah, como que eu sei todas? É difícil saber todas. Eu não sei todas. Então, vamos lá. Texto decoration. Né, eu posso vir aqui. Quando você tem uma boa ferramenta, ele não vai mostrar a cor, ele sim vai mostrar as opções que você tem. Né?
de execução. Aqui só está mostrando cor. Mas, enfim. Cadê? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né, que são mais seletores, né? O text transform eu já tinha usado, que é para você transformar maiúsculo, minúsculo, né? E, então, olha só, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos pegar no próprio H1 que a gente já tem aqui, né? Em vez de deixar esse cara aqui, eu simplesmente vou jogar esse cara aqui. Uppercase. Então, reparem que o meu título vai ficar todo em letra maiúscula, né? As outras propriedades que a gente tem, tá descritas aqui, é o lowercase, que é o processo inverso, então ele vai colocar tudo em texto minúsculo, e o capitalize, né? Que ele vai simplesmente, opa, não executei, simplesmente colocar a primeira letra maiúscula, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o text index, né? Ele cria um recuo da primeira linha do parágrafo, é aquela, igual que vocês já viram no Word, né? Aquele primeiro tab da primeira linha do parágrafo. Line 8 é a altura da linha, então se você quer um texto mais largo ou um texto menos largo, você trabalha o line 8. Então é bom a gente ter um parágrafo para escrever isso, então ele vai definir, né, a distância de uma linha para outra. Direction, né, vai definir a direção do texto. Isso é se precisar, né, vocês... Cada regra é uma regra, né? Então, RTL, right to left. LTR, left to right. Então, é bem sugestivo esses nomes. E aí, de acordo com a necessidade de vocês, tem que ver qual que é exatamente a necessidade de vocês para vocês estarem montando isso aí. Tá bom? Lettering spacing é o espaçamento entre as letras. Então, é como se eu aumentasse o tamanho de uma letra para outra. Vamos pegar aqui, ó, 3 pixels. Esse tem como a gente testar que tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 3 pixels, né? Ele vai então manter um distanciamento, ó, viram? Se eu colocar aqui, aumentar essa distância para 8, vamos dizer, ele vai simplesmente aumentar essa distância entre uma letra e outra aqui da minha frase, ou do texto, ou do parágrafo que eu estiver trabalhando. E aí, eu tenho esse cara chamado text shadow. Ele vai criar uma sombra no meu elemento. Então, text shadow, a gente pode aplicar ali também. Aqui são algumas orientações quanto tamanho, desfoque e orientação que você quer aplicar a sombra. Deixa eu aplicar nesse cara aqui do meio, que está mais... Vamos aplicar nesse aqui de cima mesmo, porque as letras são mais largas, a gente vai conseguir ver isso melhor. Só que a gente não pode deixar red, né? Vamos colocar uma outra cor aqui. Vamos ver. Olha lá, agora eu quero para listar aquele monte de cor. Ah, agora listou. Vou colocar esse que a gente usou ali em cima. Então vamos ver. Então ele cria essa sombra, né? Você pode aumentar ela e aqui vai ser esses parâmetros que a gente está alinhando aqui. Por exemplo, deixa eu colocar esse trem para baixo, porque aí a gente não tem problema. Pronto. Agora sim. Vamos colocar aqui, ó, 8, 2 e 10, só para ver o que vai acontecer. Tá vendo? Então ele aumenta a altura, o espaçamento para, né, a dimensão de um item para outro, questão de deixar mais borrado, menos borrado. Então vocês têm que ir ajustando isso de acordo com o que vocês querem, né? Por exemplo, aqui eu vou deixar 2, 2, 2, 2, 2. Então, olha só, ficou muito, né? Posso vir aqui e jogar para 1. Na verdade,
tem que ser 3, né? O inverso. 4. Tá bom, 4. Então, repare que vai ficar mais embaçadinho. 1 e 1. Para mim, agora está suficiente. Então, beleza. Se vocês precisarem mexer até na cor, mesmo esquema, né? Vocês podem aplicar um RGBA aqui e aplicar um preto que é 0, 0, 0 e 0,5, né? Para ele ter 50% de transparência. Então a gente vem ter uma sombra. Não, quero ela um pouco menos rígida, né? Vamos colocar aqui 3, então, como a gente tinha falado. E aí vocês vão organizando, né? Fazendo e personalizando do jeito que vocês veem que tem necessidade. Vocês podem explorar esses valores até encontrar aquilo que realmente vocês precisam. Da mesma forma que eu fiz o Text Shadow, que eu apliquei a sombra a um texto, eu tenho um Box Shadow, né? E aí eu aplico o meu estilo a um elemento, um box, né? Uma caixa. Cadê? Aqui. Vou vir aqui, copiar esse cara. Cadê o nosso teste div? Que é a nossa caixinha aqui, ó. Vou vir nela e vou aplicar um Box Shadow. Só vou colocar uns BR aqui, galera, para ele poder ter página para baixo, que a gente vai ver isso melhor. Aqui no final eu vou ficar dando uns... Ó, fazendo gambiarra, né? Não podia falar o que eu tinha ensinado? Vou dar um margem button de 350 pixels. Só quando eu for fazer alguma coisa, embaixo eu acrescento um novo item que eu tenho que remover. Então, ó, deu a margem e ele criou essa sombrinha aqui pra gente, bem clean. Ok? Opa, isso aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, então. E aí, olha só. Algumas coisas aqui nesse segundo material a gente já falou, certo? A propriedade de overflow, né? O border a gente já falou alguma coisinha, border radius e fontes, né? Eu vou deixar fontes para a próxima aula. E aí, e cores a gente já também trabalhou. Por quê? A borda, se eu for fontes e borda, né? O que acontece? Eu posso definir uma borda para o meu elemento, para a minha caixa. Como assim? Border, né? Eu quero uma borda. Deixa eu colocar border. Um border de. Vamos colocar aqui 5 pixels. Sólida, na cor preta. Certo? Beleza, cor preta. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente criar uma borda preta em volta do meu elemento. Ok? Então, eu posso trabalhar essa borda. Posso colocar cada borda de uma cor, né, naquela mesma estrutura. Primeiro o topo, depois a direita, depois embaixo, depois a esquerda. Posso arredondar a minha borda usando o atributo radius. Então, vou aplicar... colocar 10 pixels, né, de radius. Então, ele vai dar uma arredondada na minha borda. E aí eu vou editando. Então, é algo que a gente vê com mais detalhes na próxima aula. E aqui, esse aqui a gente já viu. Eu quero falar um pouquinho só, rapidamente, sobre o overflow. O que acontece? A gente já viu como que a gente cria uma imagem, não viu? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui um erro proposital. Vou vir aqui no meu index. Vou copiar. Onde que a gente inseriu a imagem? Aqui, essa imagem aqui. Certo? Vou vir aqui no meus forms. Vou colar ela fora. Só para mim ver como está o tamanho dela. Olha, ela está grandona, né?
Vamos colocar aqui que ela vai ter um width. Você está aqui mesmo, tá? 300 pixels. Beleza. Então ela tem uma largura de 300 pixels, está bonitinho aqui. Só que o meu quadro ele é maior ainda que 300 pixels. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou falar que ela vai ter 200 pixels e vou alterar, né, o meu style aqui para uma largura de 150. Então, olha só. O AI não reproduziu ainda, vamos aguardar uns instantes. Deixa para mim dele. Uai, gente, não vai atualizar por quê? Estranho. Por que ele não atualizou? Deixa eu tirar esse title, esse alt aqui. Pronto, agora sim. Reparem que o meu quadro verdinho aqui, ele é menor que a minha imagem. Né? E aí eu simplesmente vou colocar a minha imagem dentro do meu quadro. Vou tirar o meu div e vou colocar esse cara aqui para rodar. Olha o que vai acontecer. Eu tenho a minha imagem sobressaindo o meu div, né? Que é o meu box. Só que eu quero que esse cara fique dentro do meu box. Né? Vou remover aqui. E aqui a gente pode testar aquela questão do margem interna, né? Que a gente estava falando tanto aquela hora. Oxe, agarrou aqui, peraí. Foi. Por exemplo, eu vou falar aqui que eu vou ter então um padding de 40 para o topo. Não, eu quero um padding de 20 para cima e para baixo e de 15 aqui. Então reparem que ele vai dar a distância. Só que ele ainda continua passando o meu elemento principal, né? Que é o meu box. O que a propriedade overflow faz? Overflow ele organiza um conteúdo de um nível de bloco para ser, né, cortado, exibido em barra de rolagem, enfim. Ele organiza um conteúdo de um bloco dentro de outro bloco. Então, idem, o texto fica truncado dentro do bloco. A gente usa muito esse idem. Então, olha o que eu vou fazer. Overflow, idem. Automaticamente, eu trunquei o conteúdo dentro do meu bloco. Então, o que está dentro vai ficar dentro. Independente de ser maior ou menor, ele vai ser sempre colocado dentro e vai ser exibido apenas o que está disponível para ser exibido. Certo? E aí, mesma coisa, né? A gente tem aqui para organizar os demais itens. E aí eu tenho visible, né? O texto, né, estende, fica aparente fora do bloco. Então vamos ver aqui, visible. Vamos às opções. Visible. Olha o que acontece. Mesma coisa de anteriormente. E a gente viu scroll. Scroll ele vai criar uma barra de rolagem. Scroll. Ele vai criar uma barra de rolagem dentro do meu elemento. Certo? Porém, ele não altera o tamanho do meu box aqui de fora. Porque o meu box tem largura de 150. A gente definiu isso. E o alto, ele vai criar uma barra de rolagem quando necessário. O scroll, ele cria automaticamente. O alto, ele cria quando necessário. Então, eu posso vir aqui alto. Visto que é necessário criar, nesse caso aqui, ele cria a barra de rolagem apenas na horizontal, em vez de criar também na vertical. Certo? E aí, temos o elemento. Mas o legal é deixar ele como, né? Aí vai variar de acordo com o que vocês querem fazer. Olha só, vou definir como idem e eu tenho uma margem tanto à direita quanto à esquerda de 15 pixels. Eu vou remover o tamanho do meu quadro verde. Olha que legal que vai acontecer. Ele simplesmente voltou, né? Tecnicamente é por causa que a gente está trabalhando aqui com a estrutura de div, mas ele ficaria aqui respeitando, né, a mesma distância. Então ele é como se ele fosse uma margem interna que ele estabelece. Já que a gente não está usando Bootstrap, a gente não está usando nenhuma
nenhum container, ele acaba jogando para tudo. Mas, enfim, vamos voltar para cá então, o 150. E aí, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Eu quero esse cara aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no meu form, removo o tamanho que eu setei. Opa, paguei a mais. Beleza, volto para o meu estilo. Reparem que a imagem vai ficar grandaça, né, de novo. E aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó. O div test, eu quero que dentro div test, então eu estou dentro dessa div aqui, tudo que tiver dentro dessa div, e aí é feito cascata, né? Que for do tipo img, que é uma imagem, eu quero que se comporte, eu quero que, olha só, eu quero que tenha o tamanho máximo de 90 pixels. Então ele vai fazer o quê? Perdão, 90%. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa altura aqui, que eu citei, vai calcular 90% de 150 e vai criar a margem ali para a gente. Então, executei. Agora ele ajusta de acordo com o tamanho que eu especifiquei. Beleza? Esse margem e padding aqui sempre nos atrapalhando. Às vezes é chato lidar com isso mesmo. Vou setar 0 para não me influenciar em nada, que ele vai estar 90% apenas. Agora eu posso vir testar e estou pondo 90%. Só que eu quero ele centralizado. Eu tenho aqui então, em vez de usar Just, eu uso Center. Paste Align, que ele vai alinhar, fazer o alinhamento. Agora ele fica centralizado, respeitando as devidas distâncias para cada lado do elemento. Show? Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, então. E aí, próxima aula, então, galera, a gente fala, então, sobre essa questão da opacidade, né, que é só você aplicar a opacidade de uma forma diferente, e das bordas, né, que a gente vai ver, a questão de colocar, a gente pode arredondar os cantos, a gente viu aqui que a gente arredondou todos, né, de uma vez só, a gente pode arredondar cada canto com um tamanho diferente, e aí vai de acordo com o design que vocês querem construir na página de vocês. Ok? Certo. Então, se a gente não tem mais perguntas, a gente finaliza por hoje. Próxima aula a gente finaliza isso aqui, já dando início ao HTML5 e Bootstrap. Né? A gente vai ver o HTML5, porque o HTML5 na verdade é só uma transformação. Só vou mostrar o que está de novo, o que mudou, o que evoluiu, e a gente já então começa a desenvolver o nosso projeto final. Beleza? Beleza. Então, galerinha, a gente encerra por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem e até semana que vem. Show. Até mais. Valeu.